esperar começar a gravar aqui aí. Vamos lá para a imunidade aos micro-organismos. Desde o início do semestre, né, a gente fala muito que os micro-organismos, eles apresentam estruturas que são estranhas a gente, e aí tudo que é estranho, a gente produz uma resposta imunológica contra para combater. Só que o detalhe é o seguinte, tem vários tipos de micro-organismo. E dependendo do micro-organismo, o estímulo vai ser diferente. Então, na própria aula de hoje, em outras aulas também, nós já discutimos que é diferente a resposta imune contra um euminto, é diferente da resposta imune contra um vírus, que é diferente da resposta imune contra uma bactéria, que é diferente da resposta imune contra um fungo. Então, a resposta imunológica, ela é específica. Para cada micro-organismo, ela vai ser de um jeito diferente. Ela vai ter um perfil de células combatentes diferente. Na aula de hoje, nós discutimos muito sobre isso. Então, por exemplo, antes da gente começar a falar especificamente de cada micro-organismo, só para ver se vocês estão ligados aí na aula, que a gente falou na aula no dia de hoje. O que é importante para combater um euminto, um parasita, um euminto? Macrófagos. Macrófago? O euminto, gente, ele não é muito grande para ser fagocitado. Lembra lá, é o Ascaris lumbricoides, é a tênia, a solitária, é o Enterobius vermicularis, o Oxiurus. Muito bem, Maíra. Gente, para combater micro-organismos, eumintos, é muito importante eosinófilo, não é? Não é o eosinófilo que tem os grânulos, que vai aumentar o muco, aumentar o peristaltismo. Então, o eosinófilo é muito importante contra o euminto. O que mais que nós falamos na aula de hoje que é bom contra o euminto? Parasito. Quem lembra? Ninguém lembra. Que beleza. Ô, vontade de dar zero. Nossa, essa turma, eu vou fazer questão de ler exercício por exercício. Do número 1 ao 4 no anterior e do 1 ao 11 desse agora. Que é para nota de atividade só ganhar quem merecer mesmo. E aí, gente? Como é que mata um euminto, um parasito? Eosinófilo, beleza. O que mais? Mastócito, basófilo. Tá, mastócito e basófilo é mais na alergia, mas ácido também. Mas o que mais? Interferon gama, gente, valha-me Deus, né? Pelo amor de Deus, não chuta, não. IgE, gente! O eosinófilo não consegue fazer nada sem o IgE. O mastócito não consegue fazer nada sem o IgE. É o IgE que encaixa no verme. O eosinófilo vir e encaixar no IgE. Né? Então, contra euminto, é importante IgE, eosinófilo. Agora, estou até com medo. Estou até com medo de fazer essa pergunta, mas vamos lá. E contra vírus? O que vocês acham que é bom para matar vírus da nossa resposta imune? Anticorpo. Fazer essa pergunta de novo. O vírus, o que é importante para matar o vírus, gente? Anticorpos, professor. O anticorpo é o principal mecanismo contra vírus, de verdade? É sério isso?
Eu perdi, sei lá, 10 minutos dessa aula explicando isso, e vocês ainda continuam achando que anticorpo é o melhor mecanismo contra vírus? O vírus não é intracelular, gente. O anticorpo, ele só serve para neutralizar quando o vírus está fora da célula. Não é o principal mecanismo. O vírus é intracelular, olha. Como que mata vírus? NK? Amém, Senhor, filho de Deus. Tem que ter uma célula assassina. O vírus está dentro da célula, ele está multiplicando dentro da célula. Alguém, pelo amor de Deus, vem e mata essa célula infectada por esse vírus, pelo amor de Deus. Que célula é essa que consegue matar uma célula infectada por um vírus? A NK. A NK é resposta imune inata. Nós temos algumas células da resposta imune adquirida que também consegue fazer isso. O linfócito T, CD8, o citotóxico, muito, muito, muito bem. Agora eu quero ver quem tem cabeça boa. Essa eu não falei na aula de hoje. Essa nós já falamos já há alguns dias. Tem uma citocina que ela age na célula infectada, que não deixa o vírus multiplicar. É uma citocina que deixa a célula num estágio que a gente chama de antiviral. Quem lembra que citocina que é essa? Volta lá no caderno, qualquer coisa. Cola do caderno aí, ó. Vocês estão em casa, pode folhear o caderno aí. Qual citocina que é essa, gente? Que deixa a célula num estágio antiviral. Que não deixa o vírus multiplicar dentro da célula. Eu acho que eu vou adotar a prova oral. Interferon, qual interferon, Will? Tipo 1. Interferon tipo 1. Muito bem, muito, muito, muito bem, parabéns. Interferon tipo 1. O interferon tipo 1 é uma citocina da resposta imune inata que induz a célula a entrar num estágio antiviral, ou seja, não deixa o vírus multiplicar. Tá, beleza. Voltando aqui, gente, na imunidade aos micro-organismos, é muito importante a gente conhecer o micro-organismo para a gente saber a resposta imunológica dele. Basicamente, nós temos bactérias, fungos, parasitos e vírus. Os parasitos, muitos de vocês estão tendo parasitologia agora. E vocês sabem que na parasitologia a gente estuda protozoários e euminto. E vocês viram que o euminto, ele é pluricelular. O euminto, ele é muito grande. O euminto adulto, ele chega a ser macroscópico. A gente consegue ver a olho nu. A gente consegue ver o euminto no cocô do cachorro. A gente consegue ver o euminto no cocô de um humano. A gente consegue ver o euminto nas fezes do nosso filho quando a gente vai trocar a fralda dele. O euminto, ele é macroscópico. Ou seja, ele é muito grande, gente. Ele é muito grande. Vocês acham que o macrófago, um macrófagozinho, vai conseguir fagocitar uma lombriga que tem 30 centímetros? Vocês acham de verdade que o macrófago vai conseguir fagocitar esse euminto? Não vai. Então, gente, euminto, como ele é muito grande, ele vive fora da célula, ele é extracelular. Protozoário já é diferente. Protozoário, vocês estão vendo lá, protozoário é a leishmania,
é o Plasmodium da malária, é o Trypanosoma cruzi, é o Toxoplasma gondii, é a giardia, a Entamoeba coli. Protozoário, gente, é unicelular. É uma célulazinha só. O protozoário é tão pequenininho, gente, que o macrófago consegue tranquilamente fagocitar. De tão pequenininho que ele é, o macrófago fagocita. Ele é uma célulazinha só. Só que o detalhe é o seguinte, não sei se vocês já viram isso lá na parasitologia, mas o protozoário, ele é muito danadinho. O protozoário, gente, ele consegue multiplicar dentro da célula. O protozoário, às vezes, ele é fagocitado pelo macrófago, beleza. Aí, o macrófago coloca ele dentro do fagossomo, dentro da vesícula. O protozoário é tão danadinho que ele sai do fagossomo e vai para o citoplasma da célula, vocês acreditam? E quando ele está no citoplasma, ele consegue multiplicar no citoplasma da célula. Então, ele multiplica dentro da célula, lá no citoplasma. Muito parecido com o vírus, né? O vírus, ele também multiplica dentro da célula. A diferença é que o vírus, ele é intracelular obrigatório. O vírus, ele não tem metabolismo próprio. O vírus, ele só vai sobreviver em uma célula viva. O protozoário, não. O protozoário, ele até pode sobreviver fora. O protozoário pode ser autótrofo, produzir seu próprio alimento, ou heterótrofo. Mas o protozoário, dentro da célula, ele também consegue se multiplicar. Tá? O fungo. Fungo. Lembra lá da microbiologia. Fungo, gente, ele tem fungo que é bom e tem fungo que é ruim. A maioria dos fungos são bons. Tanto que a gente usa fungo na alimentação. Nós comemos champignon, que é o cogumelo, fungo, shimeji. O fungo, ele é utilizado na panificação, na produção de cerveja, por exemplo, de bebida alcoólica. O fungo, ele é utilizado nas bebidas lácteas, na fermentação láctea, para produzir um iogurte, um queijo. Fungo, ele é utilizado até para produzir medicamento, não é? Famosa penicilina, por causa do penicílio, que é um fungo. Então, fungo, gente, grande parte dos fungos, eles são bons. Mas, nós temos os fungos patogênicos. Quem aqui já teve uma micose? Micose são infecções fúngicas. Gente, quem já teve micose aqui, sabe que outra é difícil de tratar. Tal do fungo, gente, é resistente, viu? O fungo, ele pode provocar uma micose superficial, que é essas aí que o Will falou, né? Uma frieira na unha, aquela mancha na unha. O fungo pode provocar uma micose sistêmica também. Então, a gente tem infecções fúngicas que provocam fibrose pulmonar, e o paciente pode até morrer por causa dessas infecções fúngicas. Então, o fungo também pode provocar doença. E nós temos as bactérias. Bactéria, nós temos dois tipos de bactérias, dois perfis de bactérias. Nós temos as bactérias extracelulares e as intracelulares. Qual que é a diferença? Extracelular, extra, fora. Ela consegue multiplicar fora da célula. A intracelular, ela é intra. Ela consegue multiplicar dentro da célula. Com isso, gente, nós temos micro-organismos que multiplicam fora da célula
E temos micro-organismos que multiplicam dentro, por exemplo, bactéria intracelular, protozoário e vírus conseguem multiplicar dentro de uma célula viva, tá? Exemplos de bactérias intracelulares. Micobactéria, tuberculose, por exemplo. Da hanseníase também, tá? Então, são exemplos aí de bactérias intracelulares. As outras, tipo Escherichia coli, Shigella, são bactérias extracelulares. Mas a diferença básica é essa. Extracelular, fora, multiplica fora da célula. Intracelular, multiplica dentro. Com isso, nós vamos dividir, então, em micro-organismos que multiplicam. Vamos primeiro falar de micro-organismos que multiplicam, não vamos fora da célula. Então, a gente fala dos que multiplicam dentro. Vamos lá. Se ele multiplica fora da célula, ele está fora da célula. Ele é extracelular. Vamos lá falar da resposta imune inata. Como que vocês acham, gente, que a gente consegue combater pensando em resposta imune inata? Micro-organismos que estão fora da célula. Qual que é uma célula da resposta imune inata que pode agir aí? E aí? A NK age quando está fora da célula, gente? A NK, ela é contra quem? A NK não é natural killer? Não é a célula assassina? A NK vai matar quem? A célula que está infectada. Célula que está infectada. Então, a NK, ela é importante contra o micro-organismo que está dentro da célula. Ela vai matar a célula. Aqui, o micro-organismo está fora. Neutrófilos, macrófilos. Muito bem, gente. Micro-organismo fora da célula é isso aqui, ó. Vamos lá. Tem uma célulazinha aqui. E o micro-organismo, vamos pôr o micro-organismo como sendo esse raiozinho aqui, ó. O micro-organismo está aqui. Fora da célula. Do jeito que está aqui, vocês concordam comigo que o macrófago consegue vir, identificar esse antígeno e fagocitar? Não é? Então, nesse caso, nós temos... Nesse caso, gente, nós temos os fagócitos. O fagócito é o macrófago. O que o fagócito faz? O PRR, o receptor de reconhecimento padrão do macrófago, reconhece o pump do patógeno e fagocita. Vai colocar esse micro-organismo dentro do fagossomo. Não é? Muito bem. Então, aqui, nós temos o macrófago. Outra coisa que vocês falaram aí é dos neutrófilos. Os neutrófilos, gente, eles também são fagócitos, né? E o neutrófilo é a primeira célula que chega no local da infecção. Só que o neutrófilo, ele chega e morre. Libera as substâncias fungicidas e bactericidas. Mata fungo, mata bactéria. O que mais da resposta imune inata que a gente tem contra esses micro-organismos que estão fora da célula aqui, ó? Quem mais pode vir aqui e encaixar nesse micro-organismo? Basófilos, tá bom, professor?
O basófilo, ele até pode, desde que tenha o IgE ligado aqui, né? Então, já que você começou a falar aí do anticorpo ligado no basófilo, no mastócito, no eosinófilo, vamos lembrar aqui, então, que a resposta imune vai ser a do tipo humoral, né? Em que os anticorpos vão ligar aqui a esse micro-organismo. E aí vai ativar basófilos, eosinófilos, mastócitos. Aqui é igual a gente falou, né, mais cedo, do caso de euminto, né? Que o IgE encaixa e o eosinófilo ligam. Bem lembrado. Então, aqui a gente pode até colocar aqui, né? Vamos pôr aqui os eosinófilos, basófilos, os mastócitos, mediado ali pelo IgE. E outra, gente, que outra coisa que pode vir aqui e encaixar nesse antígeno? A célula dendrítica, Maíra, ela é só uma célula apresentadora de antígeno. Ela até consegue identificar, só que ela não mata, né? Ela só identifica e apresenta o antígeno por linfócito T. Quem mata mesmo é macrófago, neutrófilo. O que mais, gente? Tá faltando uma coisinha que vocês estão esquecendo da resposta imuninata. E vem aqui, ó, e encaixa bonitinho aqui nesse antígeno. Bem bonitinho. O monócito, ele é o macrófago. É a mesma célula. Só que o monócito é no sangue e o macrófago no tecido. Já foi. O que faz a opsonização aqui, gente, nesse micro-organismo? Resposta imuninata. Falamos, tem umas 3 aulas só. Vocês já esqueceram? Volta lá na aula de resposta imuninata. Vocês estão com um caderno na mão aí. Olha a preguiça. Sistema complemento, muito bem. O sistema complemento, gente, não são aquelas proteínas que se ligam aqui a esse antígeno. Então, por exemplo, sistema complemento tem a via alternativa. Sistema complemento tem a via das lectinas. Quando tem manose, a lectina vem e liga diretamente na manose da bactéria. O próprio sistema complemento já consegue ligar diretamente ao micro-organismo. E aí, quando ele se liga, aí ele faz, né, a opsonização, a inflamação, e a MAC, e a lise. Então, o sistema complemento, gente, também é importante contra euminto, sabia? O sistema complemento vem, liga no euminto e faz a MAC, uma inflamação. Sistema complemento também é importante contra a bactéria extracelular, fora da célula. Ele identifica a bactéria, por exemplo, a bactéria que tem manose, faz inflamação e faz a MAC, a lise bacteriana. Sistema complemento pela via clássica, aí tem a participação do anticorpo, né? IgM ou IgG, mas tem também ativação pela via clássica. Certo? Beleza. Essa aqui é a resposta imune inata. Na resposta imune adquirida, nós já comentamos aqui que como o micro-organismo, ele vive e multiplica fora da célula, anticorpo é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, a resposta imune humoral, ela é muito importante contra esse tipo de bactéria aqui, contra esse tipo de micro-organismo que multiplica fora da célula. Beleza. E a resposta unicelular? Vocês acham que a resposta unicelular serve para alguma coisa aí, nesse caso aí, dessas bactérias fora
desses micro-organismos fora da célula? O que vocês acham? Olha o que nós temos aqui. Vocês me falaram aqui que na resposta imune inata tem a fagocitose aqui, da fagocita, a bactéria que está fora da célula, não fagocita? Fagocitou a bactéria que está fora da célula. Colocou ela dentro de um fagossomo. E para matar essa bactéria aqui, não precisa de um linfócito T? Para ativar o macrófago? Qual o linfócito T que ativa macrófago? E aí? Qual o linfócito T que ativa macrófago? Falamos na aula de hoje. Mãe. TCD4. Não, CD4. Resposta imune humoral, realmente, é o linfócito T, CD4. Qual o CD4? Nós temos 3 tipos de CD4, não é? Que a gente falou? O TH1, o PH2 e o TH17. O TH1, uma setinha aqui, ó. O TH1, ele ativa o macrófago. Não é? O TH1 não secreta interferon gama, que ativa o macrófago. O TH2, ele já é importante aqui no IgE e nos eumintos, não é? E o TH17, ele já é importante aqui nos neutrófilos. Contra fungo. Então, o TH1, ele ativa o macrófago para matar as bactérias fagocitadas. O TH2 ativa eosinófilos e o IgE para matar os eumintos. E o TH17 ativa o neutrófilo para matar os fungos. Mas o anticorpo também é importante, importantíssimo. O anticorpo vem e gruda diretamente. Uma perguntinha que eu tenho para vocês. O linfócito TCD8. Vocês acham que o linfócito TCD8 é importante contra esses micro-organismos que multiplicam fora da célula? Contra esses micro-organismos que vivem fora da célula? Não é importante. CD8, ele mata a célula inteira. O que adianta o CD8 matar a célula inteira se o micro-organismo está fora da célula? Atingiu o alvo errado, não é? Então, gente, se quer matar o que está fora da célula, ou o macrófago vem e fagocita para o TH1 ativar, ou o neutrófilo chega e solta a bomba, ou o eosinófilo liga no IgE e desgranula, ou o sistema complemento liga, ativa a cascata e faz a MAC, ou o anticorpo vem e gruda e neutraliza. Certo ou não? Vamos lá para os micro-organismos dentro da célula? Aqui é o que eu falei hoje de manhã, né? Vamos lá para os meus micro-organismos dentro da célula.
Agora ele está dentro da célula, gente. Ele multiplica lá dentro, danadinho. Então, agora nós vamos ter as bactérias intracelulares, os protozoários, os vírus, não é? A gente falou aqui, que multiplicam dentro, as intra, os protozoários e os vírus. Vamos lá. Como que vocês acham que é a resposta imune inata contra esses micro-organismos? E aí? Como que é a resposta imune inata contra micro-organismos que estão dentro da célula, multiplica dentro da célula? Qual que é a célula da resposta imune inata que consegue matar isso aí? Muito bem. NK. Tem aqueles casos que a gente viu, né? Igual, por exemplo, a gente falou do protozoário, ele multiplica dentro da célula. Mas quando ele está fora da célula, ele até é fagocitado, porque ele é muito pequenininho, ele é unicelular, né? Ele até é fagocitado. Só que quando chega dentro da célula, o danadinho sai do fagossomo e vai para o citoplasma. Então, assim, o macrófago, ele até pode fagocitar, tá? Até existe, sim, a fagocitose, mas o principal mesmo é a NK, para matar a célula inteira infectada, tá? Tem mais alguma coisa de resposta imune inata que é importante contra esses micro-organismos? Assim, o vírus, tem alguma outra coisa? Interferente também? Muito bem, falamos hoje, né? Nós temos o interferon, tipo 1, que é importante na citocina, que deixa a célula no estágio antiviral. Não deixa o vírus multiplicar. Muito bem. E na resposta imune adquirida, gente, qual que vocês acham que é a principal? A resposta imune celular ou a resposta imune humoral? O micro-organismo está dentro da célula. Ele está multiplicando dentro da célula. Qual que é o principal? Celular. Muito bem. A celular, ela é muito mais importante. Qual que é a célula muito importante na resposta imune celular contra esse tipo de micro-organismo? Qual que é a célula? Qual que é o linfócito T? Muito bem, o linfócito T, CD8, que é o linfócito T citotóxico, que ele vai matar a célula inteira infectada, né? Mas, como nós comentamos na aula de hoje, existe a resposta imune humoral contra estes micro-organismos? Existe. Existir, existe. Só que é num estágio transitório, num momento em que ele ainda não penetrou na célula. Então, tem a ação dos anticorpos neutralizantes. Mas é o principal? O principal não. O para matar mesmo é o CD8. Gente, depois que infectou a célula, depois que multiplicou na célula, não tem para onde correr mais. É o CD8 que vai matar. O anticorpo, ele tem que neutralizar antes. Depois, ele já não tem tanta ação assim mais. Aí já é mais o linfócito T citotóxico. Entenderam? Alguma dúvida? Vou pôr algumas situações que eu posso colocar na prova, tá? Vamos lá. De resposta imune aos micro-organismos. Os eumintos,
os eumintos, eles, como Ascaris lumbricoides, a tênia. O importante mecanismo da resposta imune inata contra eles é a fagocitose. Verdadeiro ou falso? E aí? Falso. Falso, professor. Falso. O euminto, ele é muito grande para ele ser fagocitado. Então, é falso. Segundo item lá. Um importante mecanismo da resposta imuninatura contra euminto é o sistema complemento. E aí? Verdadeiro. O sistema complemento consegue ligar. Eu até confesso, gente, que no fundo, o sistema complemento não é muito bom também não. Por quê? O euminto, ele é tão evoluído que o tegumento dele, a pele dele é muito espessa. Então, mesmo que o sistema complemento faça ali a MAC, eles não conseguem eliminar o euminto, porque o tegumento dele, a pele dele é muito grossa, muito espessa, né? Diferente de uma bactéria. A MAC funciona muito bem para uma bactéria. Mas para o euminto é uma... Tenta, né? Mas, enfim, pelo menos tenta. Outro item. Então, esse está verdadeiro, porque pelo menos ele existe, né? Esse mecanismo existe. Outro item. Um importante mecanismo da resposta imune adquirida contra euminto é a secreção do interferon gama pelos linfócitos TH1. Verdadeiro ou falso? E aí? Interferon gama, TH1 contra euminto. Falso. Bem falso. Contra euminto é TH2. IgE. Certo? Eosinófilo, né? Beleza. Vamos lá para outra pergunta. Uma citocina da resposta imune inata, muito importante contra vírus, é o interferon tipo 1. Verdadeiro. Para eliminar o vírus, que é que é intracelular obrigatório, precisamos do linfócito TH1. E aí? Para matar vírus, precisa do TH1? Acabamos de falar do vírus, gente. Para matar vírus, não. Para matar vírus é o linfócito TCD8. É o citotóxico. Né? Uma importante célula da resposta imuninata contra vírus é a célula NK. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos lá, outra pergunta. Contra fungos, o linfócito TH17 é muito importante contra fungos, porque o TH17 secreta uma citocina que ativa o neutrófilo. E o neutrófilo libera substâncias fungicidas. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu pensar outra coisa. Boa. Vamos lá. O protozoário leishmania foi fagocitado pelo macrófago. E ele está dentro de uma vesícula. Para o macrófago tentar matar esse micro-organismo que está dentro do fagossomo, ele precisa se tornar ativado. E o linfócito TH1 consegue ativar o macrófago. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. TH1 ativa macrófago,
Porque secreta interferon gama, exatamente. Entenderam mais ou menos como que vai estar na prova essa parte? Sim?